Está no ar o jornal que lhe traz o melhor da informação. Olá, Nádia. Olá, Tânia. Olá, malta. Espero que estejam com boa disposição para nos fazer companhia durante os próximos 30 minutos. Bem-vindos ao Jornal da Malta. Acompanhe no bloco desta semana o estado de alguns sanitários das escolas da cidade de Maputo. Veja ainda o jovem que criou uma máquina que transforma água turva e salgada em potável. Ainda nesta edição, acompanhe a cerimônia de graduação em jornalismo multimídia no Media Lab. Acompanhe estas e mais notícias aqui no Jornal da Malta. Falta de água, mau uso e cheiro nauseabundo são características dos sanitários de algumas escolas primárias da cidade de Maputo. Veja na reportagem a seguir as causas e consequências deste problema. A cidade de Maputo tem 101 escolas primárias públicas, das quais 71 apresentam problemas graves de saneamento básico. A falta de água canalizada, por exemplo, afeta 86%. Os dados são do Media Lab e foram compilados durante 3 semanas. Para além da falta de água, é comum encontrar urina e fezes no chão. É nestas condições que os sanitários da maioria das escolas primárias públicas da cidade de Maputo se encontram. Condições que crianças dos 6 aos 14 anos enfrentam no dia a dia. A casa de banho daqui da escola não limpam. Fica suja a casa de banho e nós ficamos doentes. As nossas casas de banho não limpam todos os dias, de vez em quando. E como é que são as condições lá dentro das casas de banho? Cheiram mal. Aí fazem necessidade, não põem água. Outros até fazem cocô, detam coisas ali dentro, não põem água. A falta de saneamento nos sanitários escolares não causa apenas desconforto às crianças, mas também doenças. Tenho minha filha está na primeira, na sala 2. Uma vez foi à casa de banho, ela vem em casa mesmo, estava suja, o uniforme dela estava suja, daí depois de umas horas ela passou mal de diarreia. Essa escola mesmo precisa de ajuda. A diarreia não é a única doença que as crianças estão expostas a frequentar sanitários sujos. A técnica de saúde ambiental, Filomena Aide, fala de outras. Cólera, até inclusive doenças como parasitose intestinais. Temos também a tinha, a filaríase. Então são várias doenças que aparecem na falta de saneamento. Do problema de saneamento deficiente nos sanitários, os professores têm conhecimento e apontam as causas. O problema das casas não é tanto pelo problema pessoal. O maior problema que nós temos tido aqui é da água, a água canalizada, porque realmente para poder manter as casas de banho em condições nós precisamos de água canalizada. Sem água canalizada realmente torna-se muito difícil. A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Conceita Sortane, reconhece o fraco saneamento nas escolas e diz que ações estão a ser desenvolvidas para minimizar o problema. Nós temos estado a negociar com o Ministério das Obras Públicas e Habitação, no sentido de onde não temos sanitários com água corrente, deveríamos criar condições de termos instrumentos apropriados, baldes assim, que possam garantir com que haja água sempre que a menina tiver usado a casa de banho. Quando digo a menina, no geral o aluno, não é? Porque o saneamento não é só para a menina ou a rapariga, mas diz respeito a todos nós. Enquanto as ações avançadas pela Ministra da Educação ainda não são visíveis, encarregados de educação e alunos não param de clamar pelo bom saneamento dos sanitários. O Ministério da Educação põe a sua equipe e fiscalizar. Então, talvez cada escola for encontrada em péssimas condições, haveria alguma punição, alguma medida. Por mim, iam levar aquele valor que nós cobrimos encarregado de 120 para poder procurar guarda em si, para poder a escola estar segura e arranjar casa de banho, porque casa de banho é a falta de água. Queremos casas de banho muito limpas. Vamos a um breve intervalo, mas não saia daí, pois no próximo bloco você conhecerá o jovem que criou uma máquina que transforma água turva em água potável.
Saúde, educação, tecnologia, cultura, desporto, meio ambiente e reportagens especiais. Bem-vindos ao Jornal do Media Lab. Jornalismo feito por jovens para o público jovem. Media Lab, o laboratório de jornalismo aqui na sua STV. Estamos de volta à segunda parte do nosso jornal. Em Moçambique, 51% da população não tem acesso à água potável, mas vive em zonas próximas aos rios e mares. Para garantir que essa população tenha acesso à água, Jovem cria máquina que transforma água turva e salgada em potável. 51% da população moçambicana, o que corresponde a 14.280.000 pessoas, não tem acesso à água potável, de acordo com dados fornecidos pela Unicef. Foi neste âmbito que Paulo Macedo, estudante de engenharia mecânica, idealizou e criou a máquina transformadora. E foi com o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do tempo, percebendo as necessidades existentes tanto nesses grandes projetos, como também a falta de água e de energia que existe em muitas aldeias por Moçambique fora, que idealizei e concretizei este projeto. A máquina tem a capacidade de transformar qualquer tipo de água em água potável. A mesma transforma no mínimo 1.200 litros de água por dia, o que corresponde a 240 garrafas de água de 5 litros. Tem também a capacidade de iluminação e refrigeração de até 100 litros de água por hora. Se a água for água muito má, ou seja, imagine-se, água muito salgada, água do mar, ou águas negras que tenham muitos detritos, ou outro tipo qualquer de água, se tiver muita sujidade, essa é a quantidade mínima que ela produz num dia. Se o grau de impurezas que a água tem, se não for muito elevado, ela consegue atingir uma produção de 10.000 litros de água por dia. A máquina é de fácil manuseio e pode ser montada em meia hora e alocada próximo aos rios, mares, empresas e casas. A máquina foi feita em Moçambique, foi preciso 1 ano para sua idealização e construção. Macedo está a apresentar a máquina às empresas, governos e às pessoas interessadas. Este equipamento está agora a ser apresentado a inúmeras instituições e entidades, para que conheçam a sua existência, e acredito que vai ser um sucesso a sua implementação, não só cá em Moçambique, como também fora, noutros países com o mesmo problema. Tânia, sabias que carregar coisas pesadas, sentar numa posição incorreta e ficar muito tempo em pé podem lhe causar escoliose? Pois é, Nádia. Esta doença muda a postura do paciente e, quando não tratada, é irreversível. 4 em cada 50 jovens no mundo sofrem de escoliose juvenil, doença caracterizada pela curvatura da coluna. Apesar de Moçambique não dispor de dados numéricos de pessoas afetadas, o Ministério da Saúde está a desenvolver uma campanha de cirurgias da coluna para atender os pacientes com esta doença. Já tivemos uma primeira emissão em que operamos 4. Agora estamos a preparar uma próxima emissão que vai ser na primeira semana de outubro. Temos já listados cerca de 10 doentes, não vamos operar todos, a inspeção de cirurgias que leva muito tempo. Estamos agora a prepará-los, quando a missão estiver connosco, vamos voltar a reavaliar. Sênio, nome fictício, teve os primeiros sintomas da escoliose em 2015, mas não pensou que se tratava de algo grave. Passados 2 anos com os mesmos sintomas, viu a necessidade de procurar ajuda médica. Foram dores na coluna, a cabeça doía um bocado e quase todo o corpo, que foi o José Macam, depois de lá me encaminharam para o Hospital Central. O ortopedista e traumatologista do Hospital Central de Maputo afirma que a escoliose pode resultar da sobrecarga nos ombros e má postura ao sentar, e que se não tratada cedo, pode ter consequências graves. Por causa desta torção, das vértebras, nós temos, como eu estava explicando, a parte de cima que é a cervical, a parte dorsal que é a parte do tórax. Então, no tórax nós temos as costelas e temos lá dentro estruturas importantes, que é pulmão, coração, vasos importantes. Se existe esta torção na parte torácica, as costelas também fazem uma torção e pode haver compressão dessas estruturas nobres.
O médico aconselha os jovens e adolescentes que são a camada mais afetada pela escoliose juvenil a tomarem medidas de prevenção. Respeitar a postura de como sentar, quando está a ler, mesmo carregando a mochila. Não carregar só um peso de um só lado, distribuir, para evitar que aconteçam casos desses. Estudantes do ensino secundário vencem a Olimpíada Gênios em Nova York. Veja a seguir. Trata-se de Sam Gadan e Germán Maús, que conquistaram medalhas de ouro, Ilkel Cabral de prata, Carlos Macamo, Adelina Muxanga, Rana Lirker e Nina Mercedes, que conseguiram medalhas de bronze nas Olimpíadas Internacionais de Projetos para escolas secundárias sobre questões ambientais. A medalha de ouro foi conquistada na categoria de Ciências, um projeto de purificação da água usando a esferovite. Nós usamos a esferovite para filtrar a água usando o carbono que existe na esferovite. Temos aqui a preparação da transformação da esferovite para o carbono puro. Então, nós estudamos a composição química da esferovite e é 95% ar. Então, notamos que podemos retirar o hidrogênio que tinha ficando só com carbono. Então, fizemos esses processos todos da transformação. Nesse filtro aqui temos uma água que nós contaminamos com ferro, contaminamos com cloro. Esses dois componentes são metais pesados. E nós o que fizemos? Usamos a areia, porque a areia é frequentemente usada para puxar químicos ou para absorver químicos na água. A nossa esferovite ou o nosso carbono, a nossa esferovite que transformamos em carbono, retira os componentes físicos da água ou os contaminantes físicos que tem na água. Foi com um projeto de arte que visa consciencializar as pessoas sobre as consequências do desflorestamento que Ilke Cabral conquistou a medalha de prata. Desenhei uma cidade com prédios, aeroportos e tal, como está agora o mundo, e mostrei antes, quando só tinha árvores e jardins e tal, para mostrar que nós só estamos a cortar as árvores e nos preocupamos com as cidades. E não estamos a ver que nas cidades não tem tanto oxigênio como tinha antes, quando só havia árvores. Os estudantes que representaram Moçambique nestas Olimpíadas são alunos da Willow International School e estiveram acompanhados pelo professor Mohamed Munir. A preparação começou em novembro de 2017, há quase 6 ou 7 meses. Os alunos ficaram com os professores fazendo as experiências. A Genius Olympiad é um evento anual fundado e organizado pela Fundação Terra, Ciências e Educação. Este ano foi realizado no campus da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos. Depois de 10 meses de formação intensiva, o Media Lab graduou 28 jovens em jornalismo multimídia. Acompanhe. O Media Lab graduou 28 jovens em jornalismo multimídia. Nos 10 meses de formação, os estagiários adquiriram habilidades técnicas e produziram conteúdos para televisão, jornal impresso e web. Chegado ao fim da formação, os graduados sentem-se preparados para trabalhar na mídia. Media Lab para mim significa um lugar de aprendizagem, um local certo para aprender, para adquirir competências necessárias para estar no mercado de trabalho. E foi isso que eu consegui adquirir aqui no Media Lab, conhecimento, e é esse conhecimento que eu já estou a aplicar no meu local de trabalho. É uma escola em que eu aprendi a ser apresentadora, aprendi a ser jornalista. O que mais me caracterizou no Media Lab foi sinergias. Digo sinergia porque nós criamos aquilo que consideramos, ou que chamamos de sistema nervoso central. Nós trabalhávamos em equipa, então em equipa nós conseguíamos fechar todo o trabalho que nos era colocado em mãos. Durante a graduação, Diane Pittman, embaixador dos Estados Unidos para Moçambique, falou da importância do jornalismo num país democrático. Em Moçambique e no mundo, uma mídia de qualidade é crucialmente importante para promover uma população bem informada. O maior escrutínio sobre o desempenho do governo exige uma mídia cada vez mais ativa. Ao prover uma informação fidedigna e credível,
e credível, vocês estarão a equipar a sociedade para tomar decisões informadas. Já Rui Lamarques, editor-chefe do Media Lab, deixou ficar o seu sentimento após o término de mais uma formação. Eu acho que estamos diante, até aqui, da melhor turma, né? A turma que obteve melhores resultados. Então sinto-me bastante satisfeito com os resultados que obtivemos por via disso, e acho que é um grupo que foi resiliente e que por via disso está preparado para os desafios do mercado. 21 dos 28 graduados já estão integrados em diferentes órgãos de comunicação social. Vamos a mais um breve intervalo e voltamos com muito mais informação para si. Saúde, educação, tecnologia, cultura, desporto, meio ambiente e reportagens especiais. Bem-vindos ao Jornal do Media Lab. Jornalismo feito por jovens para o público jovem. Media Lab, o laboratório de jornalismo aqui na sua STV. Olá, estamos de volta à última parte do nosso jornal. Em Moçambique, mais de 700 mil alunos são órfãos. Veja a seguir os distritos que maior índice apresentam. A cada 10 crianças do ensino primário dos distritos de Belém, em Gaza, Gorongosa, em Sofala e Vanduze, na província de Manica, são órfãos. 52% da população moçambicana, o equivalente a 12 milhões, é criança. Deste número, 6.108.843 frequentam o ensino primário, dos quais 11%, ou 720.348, são órfãos, sendo que 397.517 são órfãos só de pai, 202.452 só de mãe e 120.379 de ambos. A província da Zambésia tem o maior número de órfãos, com 163.002, seguida pelas províncias de Nampula, com 117.842, Sofala, 73.693, Manica, 70.203, Gaza, 58.857, Tete, 52.625, Maputo, 49.983, Inhambane, 43.777, Cabo Delgado, 38.335, Niassa, 28.756 e, por último, a cidade de Maputo, com 23.255. Segundo a Unicef, 15% das crianças são órfãos por causa do HIV, doenças crônicas ou por razões relacionadas com a pobreza, em que um ou ambos os pais abandonaram a criança para trabalhar noutro lugar. As crianças órfãos estão vulneráveis a vários problemas como o acesso a serviços básicos, saúde, comida, serviços legais, financeiros e psicossociais. Está à procura de emprego? Veja as oportunidades que o mercado oferece. Olá, malta! Sei que ainda estamos na ressaca do dia 25 de junho, mas a necessidade por um emprego continua. Então, acompanhe aqui as principais vagas de emprego que o mercado oferece. Começamos pela região sul do país, concretamente na cidade da Matola, onde há uma vaga disponível para uma assistente administrativa. Para concorrer a esta vaga, a candidata deverá ter um ensino médio concluído e uma formação na área de administração. Ter residência na Matola é uma vantagem. Ainda no sul do país, mas agora na província de Gaza, concretamente na cidade de Xaxai, há uma vaga disponível para um assistente para a área de divisão de serviços do patrocínio à criança. Para aceder a esta vaga, o candidato deverá ter um ensino médio concluído, domínio de Excel e outras ferramentas. Do sul, rumamos para o centro do país, concretamente na cidade de Tete, onde há uma vaga disponível para um gestor de operações. Para ocupar essa vaga, o candidato deverá ter formação superior em hidráulica ou mecânica e ter uma carta de condução válida, residir em Tete
é uma vantagem. Do centro viajamos para o norte do país, concretamente na província de Niassa, onde há uma vaga disponível para um gestor de manutenção de projetos. Para ocupar esta vaga, o candidato deverá ter formação superior em engenharia civil e capacidade de trabalhar em equipa. Ainda no norte do país, mas desta vez na província de Nampula, concretamente na cidade de Nacala, há uma vaga disponível para um motorista. Para ocupar esta vaga, o candidato deverá ter o ensino médio completo e uma carta de condução profissional. Ter conhecimentos básicos em mecânica é uma vantagem. Malta, com relação a vagas de emprego, por hoje é tudo. Tenha mais informações através das nossas redes sociais. Temos um encontro marcado consigo para daqui a 7 dias. Até lá! O cão é o melhor amigo do homem, mas por vezes este é abandonado. Para fornecer um tratamento adequado a cães abandonados, surgiu a Associação MAPS. Tirar cães da rua, alimentá-los, dar assistência veterinária e encaminhá-los para adoção é a missão da Associação MAPS, que surgiu em 2009 na Faculdade de Veterinária da Universidade Eduardo Mondlane. Aparece aqui, escolhe o cão que lhe interessa. E nós, a posterior, vamos à casa da pessoa. De 2016 a 2018, a associação tirou das ruas mais de 750 cães e no primeiro semestre deste ano, 160 cães foram adotados, mas nem todos os cães são adotados. A preferência dos nacionais, muitas das vezes, tem sido animais de grande porte. Estou a falar nomeadamente dos Bull, Pitbull, os Rottweilers, estou a falar de Rhodesian Ridgeback, Leão de Rhodesia e Doberman também. A preferência por alguns cães em detrimento dos outros faz com que os animais fiquem 5 meses aos cuidados da Associação MAPS, tornando os custos mais altos. Por vezes nós temos a falta de medicamentos, temos a falta de material de contenção, isso que constitui um risco para nós. Moçambique ficou em terceiro lugar na terceira edição do DOC TV CPLP 2018. Tânia Machonice foi a cineasta que trouxe o prémio ao país. Veja na matéria a seguir. As cheias de 2000 marcaram a vida dos moçambicanos. E relembrando este desastre natural, Tânia Machonice teve a ideia de falar sobre a experiência de Moçambique em gestão de desastres ambientais num projeto cinematográfico. O conceito de crescimento, né, de 18 anos, daquilo que tem sido a nossa gestão depois das cheias de 2000, que foram, digamos assim, uma surpresa para todo o país, né? Apanhou-nos todos de forma muito desprevenida, o governo também estava desprevenido. Mas com essa experiência conseguimos caminhar, ou estamos a tentar caminhar para uma gestão mais autônoma, né, em relação àquilo que foi em 2000. O projeto de Tânia esteve entre os 3 melhores no concurso DOC TV CPLP, um concurso de projetos audiovisuais e de cinema, onde concorreram mais de 50 projetos de cineastas da comunidade dos países de língua portuguesa. Estivemos num processo criativo de redefinição e questionamento constante sobre que visão, que perspectiva poderíamos dar ao nosso documentário. Então eu fui para a oficina de desenho criativo com uma ideia e voltei com outra, inclusive o título mudou. Então foi uma experiência muito positiva e depois houve um intercâmbio, porque os projetos eram parecidos com os outros, então cada um de nós aproveitou um pouco um do outro para também redefinir o seu próprio projeto. Na edição de 2018, Moçambique esteve em terceiro lugar, ficando atrás de Brasil e Portugal. E a vencedora Tânia Machonice fez um estágio de 7 meses em Portugal, onde conviveu com cineastas experientes. E neste momento, aguarda o fundo ganho no concurso para produzir um documentário baseado no projeto. O documentário tem 7 meses, começa a contar de julho. Os fundos da CPLP vão ser desembolsados em julho e a partir daí nós temos 7 meses. Portanto, até finais de dezembro, princípios de janeiro, o documentário tem que estar pronto para ser enviado para a CPLP. Então, agora segue-se a fase de pesquisa, né? Exatamente o que estava a dizer, a procura de fontes, a leitura,
algumas imagens de arquivo. Tânia, infelizmente colocamos um ponto final a mais uma edição do Jornal da Malta. Pois é, Nádia, mas com promessas de voltar daqui a 7 dias. Lembre-se que pode continuar em nossa companhia através das nossas redes sociais. Até lá.